Evangelho de Marcos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 6. Momento em que Jesus ele voltou com seus discípulos para Nazaré. Nazaré era um lugar bem conhecido de Jesus, porque em Nazaré é onde Jesus cresceu, né? Em um momento, no sábado, ele começou a ensinar na sinagoga. E muitos que estavam lá, muitos que estavam ouvindo, eles se admiraram com a sabedoria que Jesus tinha, né? Puxa, quem é esse homem? De onde vem tanta sabedoria assim? Que coisa! E os milagres que ele consegue fazer, como é que ele faz isso? E aí esses mesmos começaram a remoer a memória e começaram a dizer assim: puxa, mas ele não é o carpinteiro? Ele não é o filho lá da Maria? Marcos 6, capítulo 1, Marcos capítulo 6, versículo 1 ao 6. Ele não é o irmão do Tiago, do José, do Judas e do Simão? E as suas irmãs, inclusive, elas não moram aqui? Tudo começou a vir à tona e eles começaram a desvendar quem era Jesus. Aí eles ficaram, diz o texto de Marcos capítulo 6, que eles ficaram desiludidos com Jesus. Eu dou risada, porque é como se eles dissessem assim: ah, sim, a gente conhece ele. Ah, não, ele não é tão importante, não. Eu lembro dele quando ele era pequeno, ele ficava brincando aqui com os pedaços de madeira. Você vê, se tornou carpinteiro, né? Ah, sim, eu sei quem é. Ah, tá, então, ok. Sem problema, já sabemos quem é. Isso expressou a falta de fé. Isso murchou a disposição deles em acreditarem que não se tratava apenas do Jesusinho que brincava no quintal com pedaços de madeira, morador de Nazaré, enfim, não, eles ignoraram a importância de que esse menino cresceu. E ele não se tornou o que se tornou só porque ele cresceu, mas ele se revelou quem ele era, principalmente na sua fase adulta. Olha, foi uma situação bem interessante, eu imagino. De maneira que Jesus olha para os discípulos e ele diz o seguinte: olha, um profeta, ele é respeitado em todos os lugares, menos na sua terra, menos na sua casa, entre os seus parentes, inclusive. Tudo bem que Jesus curou alguns doentes lá em Nazaré, né? Evidentemente que tinha algumas pessoas que creram em Jesus, não há dúvida. A questão não é que não tinha ninguém. A questão é que aqueles que eram muito próximos eram ao mesmo tempo muito distantes. A fé não tem nada a ver com proximidade. Você pode ser muito distante e crer. Você pode nem ter conhecido pessoalmente, eu e você no caso, e crermos. Jesus curou alguns doentes, mas não fez milagres em Nazaré, porque ele mesmo diz: olha, não há fé aqui. Foi um contraste, né? Porque antes disso, no capítulo 5, no final, ou quase todo o capítulo 5, a situação com aquela mulher que tinha uma hemorragia foi diferente. A situação com Jairo
chefe da sinagoga, foi diferente. Ambos demonstraram uma total fé em Jesus. Quem convence uma pessoa a respeito de Deus? Fala para mim. Pensa você aí. Quem que convence uma pessoa a respeito do próprio Deus, a respeito de Jesus? Não são as aparências, não é o convívio, mas é o Espírito de Deus, porque é uma questão de fé. A razão, ela pode até ajudar, porque a razão pode se unir à fé, tornando a situação algo que faz sentido. Mas, ao mesmo tempo também, a fé, ou melhor, a razão, ela pode enganar. Ah, eu conheço ele, eu sei quem ele é. Ah, então já desiludiu. O castelo desmoronou, né? Ah, eu lembro dele pequeno. Então, o que é interessante é que Jesus não desejou convencê-los. Jesus não ficou naquela roda insistindo, não, gente, peraí, senta aqui, vamos conversar, vocês não entenderam quem eu sou. Peraí, deixa eu explicar. Nem mesmo seus irmãos, até porque o Evangelho de João, capítulo 7, diz que os seus irmãos não criam nele. Olha, Jesus não quis convencê-los, Jesus, ele não se lamentou. O que ele fez, a situação dele foi que ele ficou admirado. Ele ficou passado, né? Afinal de contas é a sua casa. São os seus, gente com quem ele cresceu, gente que viu crescer. Ele ficou admirado, ele não se lamentou, mesmo porque a crença, e aí a gente para pensar na crença, a gente para pensar na fé. A crença e a fé, elas não se relacionam com o tamanho do milagre, mas pelo simples reconhecimento de quem ele, Deus, Jesus, é. Não é pelo que ele fez, mas sabendo quem ele é. Quem ele é convence mais diante daquilo que ele faz. A fé é assim. Se não era fé. Por que eu creio? Por que eu creio? Porque não há outro para onde eu irei. Pedro disse isso, né? Lá em João, no capítulo 6. Eu não tenho para onde ir. Isso significa que há uma insuficiência entre os seres humanos. Os seres humanos são insuficientes. Em quem eu vou crer? Quem eu vou crer? Eu não creio nos seres humanos nesse sentido. No sentido do poder, da autoridade divina. Até porque todo e qualquer ser humano que me dê garantias de confiança, geralmente é porque são muito amigos, são muito próximos, ou porque Deus realmente está sobre essa pessoa, agindo nessa pessoa. Ele me faz reconhecer pela fé que Jesus é Senhor e Deus. Não é uma questão simplesmente de ver o que ele fez, mas é um reconhecimento de fé que o próprio Deus coloca em nós, sim. Ou você não acha estranho os irmãos de Jesus não crerem nele? Tiago, tudo bem, se tornou seu discípulo mais tarde, escrevendo uma carta. Mas os da casa, interessante. Isso dá a impressão para a gente que realmente não é uma questão de convívio, não é uma questão de afinidade, é uma questão de fé. Não é uma questão de favor, não é o que ele pode fazer por mim, porque mesmo que ele não responda às minhas orações de pronto modo, eu não deixo de crer em quem ele é.
Então isso não significa que há um condicionante para eu crer em Deus. Não. Eu creio em Deus porque eu sei que Ele é Deus. Eu creio em Cristo porque eu sei quem Ele é. Eu sei o que Ele fez. Eu sei da sua obra. Eu sei do que Ele é capaz. É por isso que eu creio. É por isso que nós cremos. A fé é a grande questão. Nós cremos sem ver, sem conviver, sem estar na mesma casa. Nós cremos porque acreditamos que Ele é. Como explicar isso? Não faço ideia. Como é que eu posso te explicar isso? Eu mesmo não sei. Eu só sei que eu creio. Eu só sei que eu tenho crido nele e crerei nele até o fim. Porque Ele está comigo. Assim como está com você. Que Deus nos abençoe. Um abraço para você.